Vamos lá. O projeto Rota Jurídica hoje está acontecendo aqui em Brasília. Nós estamos visitando o Bierfaz, o espaço do Bierfaz, que é um museu e restaurante, parceiro do jornal. E quem está aqui do meu lado é o professor Bruno Espineira Lemos, que é membro da Comissão de Segurança Pública e... Ciências Criminais. Ciências Criminais. Ciências Criminais e Segurança Pública. Ciências Criminais e Segurança Da Pública. OAB Da OAB do Distrito Federal. Quero te agradecer, em primeiro lugar, pelos anos já de caminhada que a gente tem junto, fazendo atividades, tanto quanto eventos, quanto publicação de artigos e articulando em espaços diferentes como aqui no Bierfaz, para que o direito seja popularizado. E uma do viés acadêmico dele tem sido muito a questão criminal, né, do direito penal. E nesse foco, a gente nos bastidores, né, no almoço que a gente teve aqui, estava falando sobre as condições do cárcere, a questão do direito ao voto dos presos que já estão cumprindo pena, já tem sentença, e também da maioridade penal. Então eu queria aproveitar esse encontro para compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente conversou assim, com os ouvintes aí e espectadores da internet. Para mim é uma satisfação estar mais uma vez com a Carmela. A gente tenta colaborar, né, Carmela, com essa dificuldade que é o tal do cotidiano, né? A correria na qual a gente se insere, em busca, às vezes não sei nem de quê, mas a gente deve estar em busca de alguma coisa, né? Quando empreende tantas tarefas e tantos projetos. Mas é um prazer estar aqui com você de novo. E essas questões de natureza, os novos temas que surgem na sociedade, né? As discussões em matéria de redução da maioridade penal, em matéria de sistema carcerário como um todo, quer dizer, são temas sensíveis que merecem uma reflexão talvez mais serena, né? E antes de mais nada, como membro da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB do Distrito Federal, eu tive a satisfação de ser convidado pelo presidente da comissão, o Alexandre Queiroz, pelo vice-presidente da comissão, o Dr. José Carlos Porciúncula, que é um novo expoente do direito penal brasileiro, é um menino, digo menino porque deve ter uns 10 anos a menos que eu, mas assim, de uma densidade intelectual que me deixa muito satisfeito com o convite, e até aproveito o ensejo para parabenizar o Dr. Ibanez Rocha, que é o presidente da OAB do Distrito Federal. Não havia uma comissão com essa característica, e o que me pareceu interessante é que essa comissão não me parece estar preocupada apenas com teoria, não é, Carmela? Há uma inquietude, uma inquietação, apesar de poucas 3 reuniões que já participamos, há uma busca de implementação ou de tentativa de contribuição com o sistema como um todo. As inquietudes que surgem nos debates, as intervenções dos membros da comissão, pessoas convidadas para expor suas experiências, acho até que você deverá ser uma, né, colaborador em breve para nos trazer sua experiência em matéria de sistema carcerário, especialmente no Rio Grande do Sul, uma coisa que deve ser muito rica para nos acrescentar em termos de experiência. Temas diversos, surgem temas os mais diversos à baila. A da maioridade, eu confesso que a comissão ainda não se debruçou com essa discussão da redução da maioridade. Se debruçou com alguns temas de intervenção imediata nos presídios do Distrito Federal, em termos de conscientização e de acesso à informação. O preso, na verdade, o interno desse sistema prisional, ele me parece não tem acesso a quase nenhuma informação, né, do que está acontecendo no mundo lá fora. E acho que a rigidez na busca por segurança, ela se legitima até um ponto. Depois disso, me parece que o sistema passa a ser cruel, desumano, quando priva o detento dessas informações, não é? Agora, esse tema do direito a voto me parece oportuno a discussão desse tema, né? Um membro da comissão, um membro do sexo feminino, não me recordo agora o nome da colega, que eu estou conhecendo agora esses membros dessa comissão, ela pontuou que tem um trabalho a respeito disso, e me parece que o viés constitucional, numa primeira leitura, não haveria uma vedação razoável, proporcional, que não se possa interpretar a Constituição conforme um cenário talvez novo, pós-88, muito além, não é?
Em breve chegaremos aos 30, não sei, de Constituição, e isso tudo, esse cenário é cambiante. A gente merece um diálogo a respeito, merece um aprofundamento. A questão da redução da maioridade, que me preocupa hoje, são esses momentos de calor em função de fatos pontuais isolados que acontecem no país, e a política criminal ela passa a atuar de forma ardente e movida pela emoção. Muito pela essa grande mídia que acaba sensacionalizando, né, e generalizando como se todos os crimes que estão no cárcere fossem crimes de violência, né? Isso. Crimes com violência. Me vem uma ideia, Camila, eu estava lendo uma matéria de medicina sobre a visão que o cérebro tem do próprio organismo que nós temos, ou seja, quando nós nos vemos no espelho, né, nós vemos o organismo proporcional. O cérebro tem a dimensão de cada parte do corpo maior, a boca é muito grande, quer dizer, eu faria uma analogia com a imprensa quando noticia determinados fatos. E a sensação que dá, essa sensação de insegurança generalizada, é que aquilo está acontecendo a todo instante, em todos os rincões do país, de modo intenso e assustador. Que na verdade não é verdade. Quer dizer, legislar por emoção gera aberrações, como nós temos somente na década de 90, que foi um período de violência legislativa. A lei dos crimes hediondos, para mim, é uma lei hedionda. Essas regulamentações em matéria de tráfico de entorpecente. Aumento de pena agora. O aumento de pena em situações absolutamente desproporcionais e irrazoáveis. Agora, pontualmente, a questão do menor. Ora, a ideia que se dá é que, na verdade, existe um sem número de menores praticando crimes graves e que a sociedade está indefesa. Isso não é verdade. Quer dizer, existem estudos, né? Um deles, inclusive, de uma organização ligada às Nações Unidas em matéria de direitos humanos e sistema prisional, que me parece que não chega a 2%, e alguma coisa, não chega a 2%, os ditos delitos praticados com violência por menor. Quer dizer, na verdade, a sociedade, quando eu me lembro de uma matéria que eu li de um defensor público do Rio de Janeiro, se não me engano, muito interessante, que ele dizia: a sociedade, na verdade, quando grita nas portas de tribunais ou nas portas de qualquer instituição que entendam ela legítima para estar recebendo este protesto, com o pedido de justiça, justiça, na verdade, aquelas palavras estão travestidas, elas deveriam estar gritando o que elas realmente gostariam de estar gritando: condenação, condenação, condenação. Né? Quer dizer, o senso comum não está preparado para a justiça, o senso comum está preparado para a condenação. Condenar. Né? Porque eu acho que as pessoas estão querendo elas têm muito aquela ideia da punição, né? Para reparar uma dor, né? O castigo. Não há como, é muito aparentemente cômodo se falar de um cenário em condições normais de temperatura e pressão, agora aqui nesse lugar agradável, e com alteridade façamos diferente, tentemos entrar nos olhos ou por trás dos olhos das vítimas, entre aspas, desses fenômenos que acontecem isoladamente, né? E é fato que a indignação é justa, a insatisfação não é justa, a dor é incalculável e imensurável. Agora, um país, um sistema, um regime, uma sociedade, ela não se pauta por isso. Senão nós vamos entrar e voltar no tempo. Nós sabemos que momentos em que a moralidade exacerbada e o excesso de pedidos de justiça geraram regimes totalitários, se não regimes ditatoriais no sentido da coordenação política, mas no sentido da própria legislação. Isso não, repito e insisto, não engrandece nem o debate e nem um sistema, o funcionamento do sistema. Inclusive, né? Não há como não se entender que a questão é muito mais complexa. Não há como se entender que, ao contrário de algumas falácias que expõem por aí, não é uma tendência mundial essa redução. A discussão em países que adotam, inclusive, é muito mais complexa, mas não dá para comparar realidades, isso tudo é muito perigoso, né? Até porque até os países, eu acredito que alguns que a gente vê na internet sendo divulgados como que tem uma idade bem inferior, eles também têm uma outra estrutura. Não tenha nem dúvida. Para oferecer para essa juventude perfeitamente, é como se assim, olha, as chances todas foram dadas. De fato, você é um caso especial que merece atenção.
temos que ter um pouco de atenção. No nosso caso, é como se nós começássemos do fim. Temos um sistema absolutamente exclusivo, no sentido de excludente, não inclusivo. Os jovens não têm acesso a absolutamente nenhuma política pública que permita que efetivamente as condições para inserção em mercado de trabalho, estudo de qualidade, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos uma velocidade na sociedade, quer dizer, essa dinâmica do capitalismo bruto é muito perigosa. Por quê? Porque a idade que evidentemente se aponta como foco dessa busca por uma redução é aquela idade em que os hormônios estão em pleno vapor. E até é injusto, até do ponto de vista científico, você tratar igualmente desiguais. Até porque a ciência e com a própria alimentação que hoje a gente está comendo não é a mesma que anos atrás. Isso é outro problema muito mais complexo. E os hormônios também, a juventude, as mulheres já estão ficando mais, estão ficando adultos muito mais jovens. Precoces, né? Quer dizer, não, isso é um dado que pode ser trabalhado. O outro elemento que me parece o que é público e notório e é científico, é que os jovens nessa idade estão com os hormônios à flor da pele. Se as oportunidades são dadas, esses hormônios são canalizados para outra direção. Né? Agora, some-se a isso um cenário, como eu disse, de uma competitividade desumana, em que o ter e o exibicionismo é algo que a grande imprensa, que vende muito essa ideia da insegurança e dos delitos que assustam, ao mesmo tempo vende muito e precisa desse dinheiro que o sistema injeta para divulgar o novo tênis que custa R$1.000, e se você não tiver, você é um frustrado. Se você não tiver a conta bancária naquele, mas não é aquela conta, é a conta Prime, VIP, Extra, tá? Você está falhando, você como ser humano não está indo longe suficientemente. Quer dizer, isso tudo na cabeça de alguém que não tem oportunidade, vamos me desculpar, mas como eu disse, é começar do fim. Como você bem pontuou, nós estamos tratando de um país que ainda engatinha para incluir os seus. Então, quer dizer, em países em que você tem praticamente tudo dado do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, do ponto de vista econômico, não é? Por mais que crises estejam pipocando por aí econômica, mas isso é uma outra coisa, aí a partir de então você começa a dizer, olha, vou lhe dar mais uma chance, mais outra, peraí, mas olha, você tem tudo, calma lá. No nosso país a gente tinha começado do final. Daqui a pouco, eu não me lembro, eu li isso, me marcou muito. Vamos que tal reduzir a maioridade penal para 6 anos? Eles já sabem se vestir sozinhos, afinal de contas, quer dizer, algo assim irônico, mas que é para chocar. Não é por aí, acho que o caminho não é esse. E quem disse que o sistema das medidas socioeducativas são eficazes? Não é que são eficazes, são medidas brandas, para aqueles que buscam um talhão. Ele tem que sofrer, ele fez sofrer uma família, ele tem que sofrer. Isso não pode ser um formato. Mas infelizmente, Camila, a discussão hoje do neo-retribucionismo é uma realidade. A sociedade caminha muito, os Estados Unidos, por exemplo, uma sociedade que para mim é muito claro. A questão a pena como retribuição, ponto. Essa ideia de ressocialização, de reinserção, prevenção, nada. É a questão efetiva de dizer assim, olha, você fez... Eu acho que talvez os Estados Unidos não esteja preparado para ser tão literal quanto alguns países do Oriente, em que você roubou, perde a mão, você fez isso, faz aquilo. Quer dizer, não chega ao talhão, mas se pudessem, se o marco civilizatório deles fosse um pouco mais, vamos dizer assim, cinzento do ponto de vista de definições, isso seria o caso. É uma retribuição efetiva. E me parece que isso não é um modelo saudável. Buscar exemplos positivos em qualquer outro canto e tentar inseri-los ou reinserir, enfim, é algo que pode ser interessante, mas com muito cuidado, porque tem modelos, por exemplo, que não são os melhores. Né? Então, assim, por exemplo, e aí eu não sou um especialista, mas outro dia assisti uma palestra que foi organizada por essa comissão de ciências criminais, de execução penal, e um juiz, até um xará meu, Bruno, daqui de execuções penais, ele dizia o seguinte: o sistema carcerário nos Estados Unidos, ele na verdade é um barril de pólvora, ele é igual ou pior que o nosso, apenas a mídia não trabalha isso, porque quando você exclui aquele que é o indesejável, esqueça, não tem holofote, ele está nas masmorras onde tem que estar, esquece, a vida agora segue. Aqui nós estamos conquistando muita coisa, o seu trabalho é uma conquista no cárcere. Acho que muita coisa boa terá que vir e está vindo, está se gestando. A sociedade ela começa a perceber que esses indesejáveis, entre aspas, são iguais. Somos nós, talvez, amanhã, não sei, os delitos se sofisticam.
Você tem a lavagem de dinheiro, eu tenho uma crítica a esse delito como bem jurídico que eu não encontro. Mas assim, a sonegação, crime ambiental, ora, você está indefensa, você está protegida de cometer um crime ambiental se por acaso... Não. Então o sistema, talvez ele de algum modo, não é que ele esteja se socializando no melhor... A gente sabe quem são os destinatários finais do sistema, né? Mas assim, há uma luz que demonstra que, ao fim e ao cabo, pode ser que, até com erros e equívocos, todo mundo pode ser abraçado por essa longa mão violenta do sistema penal. Então vamos pensar assim, se a gente não está pensando como solidariedade ao que está lá, pensa, vamos dizer, e se for um filho nosso? Ou você me diz que amanhã o seu filho está protegido da droga, do consumo do tráfico, que na verdade seria o delito na história, para pagar um consumo. Não sei, Carmela, então a gente tem que ter muito cuidado. Se as pessoas não olham isso com olhares solidários, de ver que é outro ser humano, independentemente de onde ele se encontra, o que equívoco ele cometeu, vamos pensar nos nossos, um irmão, um primo, um tio, um filho. Então a sociedade tem que acordar para isso. É, né? Porque se a gente vê muito assim as pessoas fazendo esse julgamento, né, da necessidade de redução, porque a gente é quase comprado pela mídia por tanta informação que nos alimenta. E ver uma invisibilidade desse quadro de crianças que muitas vezes depois acabam fazendo escola no presídio, no crime, pelo abandono da família, né? Porque a gente vê muitos abrigos lá no sul, tá cheio de abrigos superlotados, e que o Estado não investe nessa juventude. Então, se tu tem abrigos superlotados, se tu não tem uma política de educação, de cultura, de lazer para essa juventude, tu vai reduzir sem oportunizar. Perfeito, é o que eu digo, começar pelo fim. Quer dizer, eu acho que a sociedade tem que ter um pouco mais de paciência para perceber o seguinte: na hora em que eu propicio todas essas formas inclusivas, essas possibilidades, amanhã eu não alcanço em médio e longo prazo, isso não é a curto prazo. Resultados, eu posso sentar serenamente e repensar, olha, será que o sistema não merece uma reformulação? Será que esse jovem não merece agora um puxão de orelha mais intenso? Mas antes de oportunizar tudo isso, é complicado. Mas eu repito, você disse bem, quer dizer, a sensação que às vezes os meios de comunicação nos passam é que nós próprios, que temos um senso crítico aguçado com relação a esse tema, somos colocados à prova. Nós mesmos nos chocamos muitas vezes e depois caímos na real. Calma, isso na verdade tem uma repercussão, uma reverberação que é maior talvez do que esteja. Vamos inspira fundo, vamos repensar. E até qual é o contexto, né? Fácil, ele assusta. Qual é o contexto desse jovem também, né? Assim, claro, a gente quando as pessoas veem na televisão, acabam vendo um crime desses que choca, que choca por ser um jovem, mas qual é o contexto de oportunidade, de visibilidade? Isso nunca é observado. É aquela coisa do imediato. Fez, padeça no inferno. Inferno, se alguns acreditam, outros não, o inferno na Terra, hoje, não há dúvida, é o sistema prisional. Né? Quer dizer, com raríssimas exceções para confirmar a regra, né? É o sistema prisional. Então nós entramos hoje em questões complicadas. É o que eu mencionava quando almoçávamos, né? Que, por exemplo, a discussão da audiência pública no Supremo, em boa hora suscitada, quanto à possibilidade de, na ausência de vaga no regime semiaberto, a concessão do regime de prisão domiciliar. Quer dizer, é um assunto complexo. Quem quiser, como eu digo, sabe, Carmela, quem se debruça com as teorias penais, não tende a simpatizar com o abolicionismo, aqueles que são críticos do sistema. Ela é bela, mas talvez para se discutir na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. No Brasil, a gente tem que ter um garantismo que garanta a dignidade da pessoa, que garanta muito daquilo, porque o abolicionismo seria assim, a ausência por completo, e num estado em que há essa exclusão e essa estratificação, seria o poder da força. Então, olha, abolicionismo, não é? Beleza, nada de cárcere, quem é que manda? Quem tem dinheiro, cria suas milícias, executa, quer dizer, então, vamos esquecer, abolicionismo no Brasil não dá. Desculpe o Zaffaroni e outros que pensam diferente. Agora, o garantismo intenso nós precisamos. Por quê? Porque nós amamos aqueles que violam as normas penais? Não é isso não, é mais complexo. Agora,
não é que amemos, nós amemos o próximo, o semelhante, né? Nós respeitamos como cidadãos, gente, antes de mais nada, se equivocou, cometeu equívocos, e cada caso é olhado e deve ser olhado, e o garantismo tem essa característica. Essas garantias que são básicas, estão no artigo 5º, se observadas, o sistema seria perfeito, mas não são observadas. Eu acredito, sabe, Carmela, que é um processo que está muito melhor do que esteve. Só assusta, e isso talvez seja em todo lugar, não sei se é só no Brasil não, eu tenho poucos dados para lhe dizer, mas assim, essa temperatura alta do momento, dos fatos isolados que geram uma tentativa de mudança do sistema como um todo, assusta. Então, fulano, um absurdo, tentou o celular, matou, é chocante, ninguém tem como mensurar o tamanho do problema individual. Agora, daí a dizer, a sociedade está em colapso. Temos agora que mudar tudo, reduz a maioridade para 16, ou então o cara vai... É como você disse, ele vai para lá. Imagine, nós vamos tirar agora dos centros específicos, né, para a internação de menores que delinquem, infringem a norma penal, para presídios. O presídio já não tem estrutura para o adulto. Nós vamos colocar agora o quê? Profissionais, jovens que já começam cedo. Eles vão para o presídio e já começam perfeitamente a se inserir ali e não mais sair. Porque aí, quando sair, volta. Aí é automático. Então, quer dizer... Já vira uma política, dependendo do que for, da infração que o jovem cometer, de limpeza, né? Perfeito. Higienização. Disse bem. Bom, eu não invisto em educação, em inclusão de jovem, no emprego, na cultura. Aí o que eu faço? Bom, não consigo inserir. Ele não age como eu gostaria. Exclui. Como agora... se fosse vida de gado. Quer dizer, não são pessoas. São cifras que têm que ser excluídas e a sociedade, respira aliviada. É confortável dizer, não, eu que cumpro a lei, pago meus impostos e, olha, agora eu estou confortável. É uma falsa segurança, né? Ainda tem isso, porque olha, eu nunca me esqueci, Carmela, um documentário desses, são tantos que hoje vicejam a respeito dos aviões do tráfego, os meninos que entram no sistema, né, quer dizer, de práticas de delitos, etc. Um menino de 10 anos, não sei se ele parecia drogado, tinha consumido alguma substância quando falou, dando uma entrevista para o repórter, com a tarja, evidentemente, né? Ele dizia, tio, não adianta nos matar, nós somos que nem mosca. Você mata uma, vem 10. Todo dia está nascendo aí um monte de gente como eu, que não tem oportunidade, que, né, amanhã é pobre e vai viver na favela, vai viver no seu... e que vai entrar no tráfico e que vai estar pronto para matar e morrer mesmo. Então, não adianta me matar porque tem 10 amanhã nascendo no meu lugar. Quer dizer, meu Deus, qual é o sentimento? Eu ouvi isso há 10 anos, até hoje essa frase não sai da minha cabeça. Quer dizer, primeiro, esse extermínio, e aí voltando, teve um momento que a gente desviou um pouco que falava, quer dizer, esse medo da emoção e desses parâmetros é o que a gente pensa, é o que a sociedade exige, a lei. Não, a lei é fruto da sociedade. Se a sociedade quer a pena de morte, tem que ter. Se a sociedade me lembra o são sentimento do povo alemão, que era a base empírica da legislação nazista. O que é que gera a racionalidade de uma norma para que seja obedecida por todos? São sentimento do povo alemão. E para encerrar, nós temos 1 minuto. Eu queria que tu deixasse que pena. Uma mensagem, mas a gente vai fazer mais gravações, né, nesse espaço aqui do BIR ou em outros espaços também, no escritório novo do professor Bruno. E eu já encerrando com as minhas palavras e deixo para ti também, agradeço toda a colaboração, a provocação que tu traz para os leitores, que eu acho que é fundamental para a gente estar estimulando a sair do comodismo e haver um direito mais vivo, mais presente. Olha, Carmela, eu fico muito feliz de estar mais uma vez tentando colaborar com essa dialética bacana, como eu digo, do nosso jornal, que é seu, né? É um projeto belo, é um sonho sonhado junto, como eu escrevi uma vez num artigo, né? Bonito, me emociona, olha, emocionou de verdade, talvez sabe o que seja, a gente acredita no que faz. Para mim era mais cômodo sentar lá no meu escritório e no meu trabalho na Procuradoria do Estado da Bahia e buscar o final do mês para pagar as contas e viver uma vida feliz.
Eu não acho que não vim a passeio, como diria Cazuza, não vim no mundo a passeio, eu não acredito que ninguém tenha vindo, mas eu especialmente tenho consciência que não vim. Então a gente precisa colaborar, a gente precisa, se não é por nós, para nos realizar enquanto pessoas, é por solidariedade ao próximo. Eu acho que não dá para se sentar nos nossos escritórios e torres de marfim e ficar lá só ganhando dinheiro no final do mês e passeando na Europa ou na praia de Porto de Galinhas ou no Rio Grande do Sul, na Gramado. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar, tem que ser, vamos dizer assim, acreditar na transformação. Né? Eu acho que o poder da indignação, da justa indignação. Guevara dizia isso para mim, no dia que eu perder essa capacidade da justa indignação, perdi meu objeto, está na hora de enterrar. Então eu acho que eu não perco essa capacidade. Espero que nós, os jovens, não percam também. Obrigada.